Olá, pessoal. Boa noite para quem está chegando aí. Eu sou Cristina Long, para quem não me conhece. E hoje eu trouxe um assunto para vocês muito interessante, muito importante, né? É um assunto que vai ajudá-los a resolver muitas questões na vida de vocês. E trata-se de uma forma muito antiga de rezar, uma forma muito antiga de conexão, né, com a nossa parte divina. Então é algo assim essencial aprendermos, é algo muito gostoso de olhar, né? Então eu escolhi esse tema hoje, né? Tô há dias querendo falar desse tema e venho esquecendo, né? Às vezes na hora de preparar o material, né? Eu faço põe umas pontuações para eu lembrar para falar para vocês. Tô com esse tema há muito tempo, né? E ontem, na verdade, eu decidi falar para vocês sobre isso, que é sobre o efeito Isaías, que é um modo antigo de fazer conexão com a sua divindade, de oração, de orar, de fazer a criação das coisas que você quer acontecer. Então, é muito interessante isso, é um assunto gostoso. Então, eu vou precisar começar a explicar de onde vem isso, o que é esse efeito Isaías, né? Por que ele chama efeito Isaías. Então, vamos lá. É conhecido também como Grande Código Isaías, para quem não conhece. E é tão interessante, gente, porque é o seguinte, trata-se, na verdade, de um modo de acessar aquilo que a gente precisa de uma determinada forma, que tem a ver com um sentimento e um pensamento conectado, tá? Basicamente é isso. Mas é chamado de efeito Isaías por causa do profeta Isaías, né? Que foi um profeta que viveu há muito tempo atrás, há mais de 2000 anos. E olha que interessante, foi encontrado nas cavernas, né, nas cavernas do Mar Morto há pouco tempo, né, há mais ou menos 1947, foram encontradas nessas cavernas pedaços de certos manuscritos, né, onde atribui-se ao profeta Isaías, ao Isaías, e ele mostra ali naquele documento o modo ideal de você se conectar com essa divindade para você alcançar o que você quer. Olha que interessante, gente. Então, quando foi achado isso, né, foram achados tanto documentos que estavam praticamente inteiros, como pedaços desses documentos em várias cavernas, né, e numa específica tinha esse manuscrito que é chamado, né, de código, né, o código Isaías. E olha que interessante, quando acharam isso, óbvio, né, levaram anos para traduzirem, levaram praticamente 50 anos para traduzirem. Em 2015, isso é muito recente, gente, olha que interessante. Em 2015, isso começou a ser divulgado, né, porque uma universidade do Kentucky, lá nos Estados Unidos, ficou com essa incumbência, né, num primeiro momento de traduzir esse manuscrito. Levaram 50 anos e aí chegaram às conclusões do que se tratava, física quântica, olha que interessante, claro que não com esse nome, e aí isso foi divulgado para o mundo. Hoje, esse código, ele está todo interpretado. Agora, tem outras partes desse manuscrito que está sendo ainda visto, revisto, traduzido hoje pela universidade lá em Israel, né? Então, é muito interessante. Então, é uma coleção de centenas de textos, né? Inteiros, alguns outros fragmentos ao longo de cavernas, né? Essas cavernas, elas ficam lá no Mar Morto, né, bem próximo de Jerusalém e próximo de uma região ali bastante interessante. Então, vamos lá, né, do que se trata esse manuscrito, né, o que ele mostra de tão importante, algo que pra gente, né, no geral agora para a humanidade nesse momento é algo recente, que tem a ver com a física quântica, que tem a ver com
o modo de como você se coloca no mundo em relação ao que você sente, o que você pensa. Então a física quântica ela mostra que você afeta tudo que você faz, olha que interessante, através do que você sente, através do seu campo. Então, acreditava-se antes muito, né, muito na ideia de que o nosso destino ele estava escrito. A física quântica ela mostra que existem várias possibilidades de futuro, ou seja, existem vários pontos onde nós podemos ter uma abertura, digamos assim, para que você mude a sua realidade, né? Que você mude o que vem depois. Então, o manuscrito ele mostra isso, mas é simples, né? Porque o manuscrito ele mostra um modo antigo de rezar, de se conectar. E tem alguns detalhezinhos que eu vou ensinar para vocês. Eu tenho estudado isso faz um tempinho já, faz uns 2 anos, assim, mais ou menos, e por isso que eu quis trazer esse tema para vocês. Eu comecei a estudar o que tem muito a ver também com esse manuscrito, não necessariamente conexão com esse manuscrito, mas que tem a ver com o modo que esse manuscrito ensina também, são as orações, o modo de orar dos kahunas do Havaí. Então sobre os kahunas do Havaí eu estudo há muito tempo, tanto que o livro que eu escrevi, o meu primeiro livro, que chama The Law of Attraction for Children, que foi, né, lançado lá nos Estados Unidos em primeiro lugar. Hoje, aqui no Brasil, ele foi lançado como A Lei da Atração para Crianças, que é um livro para crianças, mas que conta uma história baseada, né, lá do Havaí, que tem a ver com os kahunas. Então, por que eu estou trazendo essa ideia dos kahunas também para vocês? Para quem nunca ouviu falar, né, kahuna é um povo, né, havaiano ali, que existiu, na verdade, meio havaiano, ali da Polinésia, aquela região ali, né, da Polinésia Francesa, mais da Polinésia Francesa. E os kahunas, eles tinham um jeito muito especial de criar a realidade que eles desejam. E o código, né, Isaías, o efeito Isaías, também trata-se do mesmo assunto, só que povos diferentes, momentos diferentes da história e absurdamente achados de modo diferente. Então vamos entender isso, né, gente, para que vocês consigam realizar coisas mais facilmente, orar de modo fácil na vida de vocês. Boa noite, gente. Então, gente, se vocês puderem, por favor, compartilhem essa live, porque isso é algo bastante importante, é uma coisa que eu tô fazendo assim para ajudá-los, né? Então é muito legal. Então vamos lá. Então voltando, né? O efeito Isaías trata-se de um efeito na realidade. Por isso que é chamado de efeito Isaías. Tem gente que chama código Isaías, porque não, se trata de um manuscrito, como se fosse um manual, tá? Então, ele foi localizado lá na Cisjordânia, desculpa, num lugar que chama Quarã. Eu não sei como é que fala, gente, mas Quarã, tá? Perto de Jericó e Jerusalém. Então, é uma região, né, muito, com muito conhecimento milenar ali. E olha que interessante, ele tem profunda ligação, esse efeito Isaías, né, esse código que foi encontrado, com os essênios. E isso para mim não é por acaso, né? Porque eu tive o primeiro contato na minha vida, né, com o povo essênio, digamos assim, com a cultura essênia, com os ensinamentos essênios, quando eu tinha por volta de, vou chutar agora, 20 anos, 21 anos, quando eu fiz a primeira vez o curso de Anjos de Atlântida, que é um curso que eu sou professora disso, né? Faz muitos anos que eu não ministro Anjos de Atlântida, porque eu me formei pela RAI lá da Alemanha, tenho permissão para ministrar esse curso aqui no Brasil e recentemente ele tem voltado, assim, algumas pessoas têm me perguntado, eu tinha parado de divulgar, mas só para vocês entenderem a conexão, né? Então, esse momento ali da história onde o Isaías vivia tinha uma profunda ligação com os essênios, o lugar, as coisas ali. Então vem de eles dizem que a autoria desconhecida, uma parte fala que a autoria é desconhecida,
Outra parte fala que tem a ver com os essênios, né, que o Isaías tinha profunda ligação com os essênios. Então, o Paulo está falando, né, através da Cabala judaica, a Cabalá, né, judaica, podemos falar exatamente, diretamente com Deus. Trata-se mais ou menos disso, mas de uma conexão mais profunda, tá? Então, vamos lá. O que eu quero colocar para vocês aqui, que é importantíssimo, né, para que vocês entendam como vocês vão fazer na vida de vocês de um modo bem prático, de um modo bem fácil, diariamente, tá? Que é o modo de orar, o modo de rezar, o modo de se conectar. Então vamos lá, primeiro a gente tem que entender o seguinte, trata-se então desse modo de rezar, de orar, de se conectar, certo? E nós podemos realizar coisas a partir do momento em que eu olho para algo. Isso significa o quê? Que, por exemplo, se você tem um problema na sua vida e você pensa no problema, você está olhando para o problema, está se conectando com aquilo e está, querendo ou não, levando mais força para aquilo. Isso aí é bem conhecido aí para quem estuda a lei da atração, para quem estuda física quântica, enfim. Então, esse manuscrito, ele mostra o seguinte, que essa conexão que a gente tem que fazer, que é uma conexão profunda, ela tem que estar intimamente ligada à gratidão. Então, olha só, não trata-se de um modo de pedir, mas trata-se de um modo de gratidão. Então, quando eles explicam, né, o manuscrito explica o seguinte, que ao orar, ao se conectar, você precisa estar intimamente, né, profundamente ligado àquilo que você deseja com gratidão, mas tem um detalhe, que aí começa a pegar um pouquinho. O detalhe é o seguinte, você só consegue sentir profunda gratidão se você tiver profunda aceitação do que você já é e já tem na sua vida hoje. E aí que as pessoas derrapam, né? Porque o efeito Isaías, ele diz assim, ó, que se você fechar os olhos, sentir profunda gratidão por aquilo que você quer ter e também você já se imaginar com aquilo naquele caminho, você muda a rota, você colapsa, tá? Que na física quântica a gente chama isso de colapsar. Agora, existe aí uma base, né? Esse manual que é o seguinte, para que ele exista eficiência, para que ele funcione, você tem que fazer isso de uma determinada maneira, tá? Então, vamos lá. A ligação, né, entre você e o que você quer é um campo de energia. Vamos entender isso. Então, esse campo de energia, ele está em todos os lugares. Agora, eu acesso aquilo que eu ainda não tenho só se eu me coloco naquela direção, tá? Então, a gente fala muito na física quântica que o fato de observar já muda algo. Olha que interessante. Então, se eu já observo uma possibilidade de mudança, o que que acontece? Eu já começo a mudar um pouquinho a rota, né? Sendo que antigamente acreditava-se que não tinha como mudar certas coisas. Gente, é tão interessante, né? Que imagina um trem. Vamos imaginar um trem, né? Imagina esse trem indo por um caminho. Um trilho, é aquilo que você acredita que você está indo, aquilo que você acredita que você tem, aquilo que você acredita que está acontecendo na sua vida. É algo palpável, certo? O que você tem que fazer é entender o seguinte, que a qualquer momento esse trilho, ele pode fazer um desvio para outra possibilidade, uma possibilidade totalmente diferente daquela que você imaginou, mas que você está colocando força. Né? Então, é por isso que a gente diz que a gente pode criar qualquer realidade e ao mesmo tempo, paralelamente, né, a gente tem várias realidades acontecendo. Então, quem aí viu o filme Matrix, né, que é um filme, acho que como o cara, era bem conhecido o nome dele, não sei o que, Reeves, bom, enfim, não vou lembrar o nome do ator principal, mas um cara, inclusive, muito bonito. Ali mostrava as
possibilidades, né? É um filme meio confuso de entender, mas se você começa a observar o que tá por trás daquilo, faz muito sentido, tá? Então, gente, vamos lá. Então, existe essa base, esse manual, né? Que é um jeito eficiente de fazer, tá? Então, essa ligação entre você e o que você quer é um campo de energia, certo? Mas aquilo que você quer e você ainda não tem é um campo de energia que não tá tão próximo de você. Tô explicando de um jeito para leigos, tá, gente? Não é exatamente isso, mas é um jeito fácil de explicar, porque tem um monte de gente aí que nunca ouviu falar nisso, né? Então, a oração então passa a ser um acesso a este campo diferente que você quer, a possibilidade diferente daquilo que você quer. Ou seja, vamos supor que alguém queira alguma coisa ou precise de algo que num primeiro momento, quando a pessoa olha para a vida dela, ela não consegue se conectar com aquilo, porque não é a realidade dela. Mas o efeito Isaías diz assim, que se nesse momento você simplesmente fechar os olhos, né? Fechar os olhos e ficar em paz, né? E ficar em paz significa tentar não pensar em nada, né? É quase uma meditação. E você imagina que tá tudo bem, aí é preciso usar necessariamente a imaginação e o sentimento, que é o mais importante. E você já imaginar e sentir daquela forma que você quer, sem nenhum apego, né? Sem nenhum apego pela forma com que aquilo vai acontecer, você acaba atraindo. Então, olha que interessante, gente, foi achado isso, esse manuscrito, há mais de 2000 anos. E ele dizia exatamente isso, que você tem possibilidades, várias possibilidades de realidade, e que o que vai fazer com que você chegue numa possibilidade ou outra é o foco. Olha que interessante. Agora, quando você pensa em várias coisas ao mesmo tempo, o que acontece? Você perde esse foco, certo? E aí, quando você perde esse foco, você não colapsa nada. Você cria pequenas coisas. Então, qualquer resultado, né, que queremos é um aspecto de uma criação de uma realidade, tá? Agora, se eu tenho várias coisas que eu quero ao mesmo tempo, uma hora eu quero de um jeito, uma hora eu quero de um outro, uma hora eu quero de um jeito, uma hora eu quero do outro, o que acontece? Acontecem fragmentos disso, eu coloco um pouquinho de energia em várias possibilidades. E aí é bem provável que isso não aconteça. Por quê? Porque eu tô dividida, né? Eu tô colocando aos pouquinhos energia nas coisas, né? Aos poucos, e não de uma vez. Então, quando a gente cria essas coisinhas aos poucos, na verdade, eu tô dividindo toda a minha energia. E quando eu divido a minha energia, eu não tô acreditando que eu posso ter uma coisa que eu quero, né? Então, aí entra a crença, ou entra outros aspectos, mas vamos lá. Então, o nosso futuro, né, a possibilidade de vários futuros que você possa ter, é como se houvesse várias possibilidades, várias versões daquilo que você pode ser no futuro. Então, vamos pegar uma pessoa como exemplo, e ela pode pensar em ser algo, mas se ela realmente ampliar isso, ela pode ser várias coisas no futuro. A vida dela pode acontecer de várias formas. Você pode virar a esquina e podem acontecer muitas coisas depois que você faz aquilo, certo? Depois que você vira a esquina. Então, existem muitas possibilidades. O que faz a possibilidade se tornar provável é esse afunilamento, esse foco, tá? E aí entra o efeito Isaías, porque o efeito Isaías, ele diz o seguinte: quando você se conecta, né, com um alvo, com uma coisa que você quer muito, e você carrega, e aí entra um pouco dos kahunas lá do Havaí que eu falei pra vocês, né? Você se carrega energeticamente e espiritualmente dessa força, você entra num estado profundo do nada, na verdade, né? Que é o que a gente chama do nada, que é um estado de profunda conexão.
E aí você não tem mais a necessidade de se desesperar. Então olha que interessante, as pessoas rezam tudo errado. Por quê? O que a pessoa faz quando ela precisa? Ela desesperadamente ela acende uma vela, ela desesperadamente ela pede para um anjo, para um santo, para uma entidade. E pode reparar, gente, as pessoas elas precisam muito e elas se desesperam muito quando elas estão nos apertos. E aí o que acontece? Quando você está num aperto, você está em que energia? Na energia de desespero, na energia de medo, na energia de apreensão. Você está numa energia onde você tá tentando desesperadamente achar uma solução. E aí você não está, na verdade, criando o que você quer. Você está botando energia naquilo que você não quer. Então a pior hora para rezar, para orar, para se conectar é quando você não tá bem. E aí, né, é uma coisa que entra muito profunda, né, no sentido na nossa mente, que a gente tem que entender é o seguinte: qual é a melhor hora para rezar e orar? Quando você cria um cenário na sua vida e você se conecta com esse todo. E quando você se conecta com esse todo, né, eu vou ensinar mais detalhes disso, gente, mas quando você se conecta com esse todo em profunda gratidão, você alcança, porque você fica ali um tempo, né? Na física quântica a gente diz que você precisa de 68 segundos para fazer o que a gente chama de colapso, né? Que tem a ver com alcançar essa onda, ou melhor, se conectar a essa energia nova, essa possibilidade que você quer. Agora, para que você faça isso, você precisa não ter nenhum efeito contrário àquilo. Então, o que seria esse efeito contrário? É quando você bota uma energia de medo, de dúvida, de ansiedade, qualquer energia que está indo contra aquilo, né? Então, o X da questão aí é você entender o seguinte: o que é exatamente a gratidão? Gratidão é quando existe um reconhecimento. Olha que interessante, gente, eu acho tão bonito entender isso. Gratidão é um reconhecimento de que não importa como as coisas estejam acontecendo, está tudo bem. É um reconhecimento de que eu estou no meu momento, no lugar certo, com as pessoas certas, na situação que eu preciso para os meus aprendizados. Gratidão é quando eu não tento mudar o que está acontecendo. E sim, eu aceito o que está acontecendo com amor. Então, por exemplo, eu não vou conseguir um carro novo se eu olhar para o meu carro velho e ficar com raiva dele, né? Mas se eu olho para o carro que eu não é o ideal para mim, que é aquele que eu escolho não precisar mais, né? E eu olho com gratidão porque ele me foi útil, aí você colapsa um carro novo. É muito interessante isso, gente. Então, inclusive, eu fiz isso recentemente, foi muito engraçado, porque eu não achei que fosse acontecer tão rápido, em 3 dias aconteceu. Então, olha só, vamos lá, né, voltando ao estado de gratidão. Então, a gratidão, ela é um reconhecimento de que as coisas que eu tenho na minha vida, eu preciso delas, mas eu tenho a oportunidade, eu posso escolher ter uma coisa melhor, fazer um upgrade disso, ir para um patamar melhor. E como eu faço isso, gente? Justamente com gratidão. Então eu olho para tudo que eu tenho, eu sinto gratidão, mas chega uma hora que eu escolho, por exemplo, isso aqui é um negócio de copo, né? Peguei qualquer coisa que tava aqui na minha frente, né? Eu escolho que eu não quero mais isso. E a partir do momento que eu escolho que eu não quero mais isso, eu dou isso. Eu faço disso uma utilidade de outra forma, né? Eu passo isso para uma outra pessoa, enfim, pode até vender as coisas que você tem, mas com essa gratidão, tá? Aí a vida te traz. E quando eu falo a vida, é um universo. Por quê? Porque você se conecta com uma outra faixa vibratória de energia. Então, vamos voltar então ao que vocês querem, né? Antes eu quero falar um pouco dos essênios, para vocês entenderem como os essênios enxergavam o mundo, como eles enxergavam
essa conexão, porque, como eu te falei, o Código Isaías, que foi um manuscrito, para quem tá chegando agora, gente, o Código Isaías foi um manuscrito que foi encontrado em 1947, e lá perto do Mar Morto, perto de Jerusalém, perto de Jericó, enfim. E nesse manuscrito, ele conta como você deve orar, se conectar para conseguir as coisas que você quer. E ele fala muito do que nós hoje vivenciamos como física quântica. Quem não conhece física quântica, né, há mais ou menos uns, vou chutar, tá, uns 60, 70 anos, tá muito forte, mas nos últimos, eu diria nos últimos 3, 4 anos, tá assim, ó, as pessoas estão observando mais, né. E eu tive até uma coisa engraçada, né? Um cliente meu, uma vez, eu achei que ele estava preparado para isso, quando isso, os meus clientes, eu vejo que eles estão no pontinho certo, eu só, né, pergunto se eu posso mandar uns vídeos para eles terem uma ideia diferente, né, sobre algumas coisas. E ele me falou o seguinte, eu mandei um vídeo para ele, um vídeo de um cara que chama Hélio Couto, todo mundo já deve ter ouvido falar, alguns de vocês, que ele fala especificamente, estuda física quântica e é um dos que eu super recomendo, chama Hélio Couto. E o cara me chega na consulta seguinte e fala assim, nossa, que interessante, ele falou assim, nossa, que legal que agora, nesse momento da humanidade, a gente tá tendo isso, né? E eu falei assim pra ele, como assim, nesse momento da humanidade? Ele falou, agora, né, recente e tal. Eu falei, olha, eu, Cristina, né, conheço o Hélio Couto há 20 anos, não é recente. Ele falou, mas eu nunca ouvi falar desse cara. Eu falei, então, é porque você agora está aberto para isso. Olha que interessante. Aí ele está estudando isso, está amando, né? Então vamos lá, aos essênios, né? Eles diziam o seguinte, que qualquer resultado que você quer é um aspecto de criação da realidade, tá? Qualquer resultado, qualquer possibilidade, não importa se positiva ou negativa, isso vai depender do seu foco, tá? De como você bota a sua energia nisso. Mas nós criamos vários cenários mentais onde eu imagino e junto com a imaginação eu sinto algo a respeito do que eu imagino, certo, gente? Nós somos dramáticos por natureza, então a gente cria assim historinhas na cabeça e é tão interessante que às vezes essas historinhas elas levam um tempão, né? Elas duram um tempão na mente. E existem vários jeitos, né, de cessar essas histórias na mente. Qualquer dia eu posso falar sobre isso, porque senão a gente foge do tema aqui, né? Então, o X da questão é você parar de criar problemas e começar a criar soluções, focando nas soluções, mas aí não tem que entrar a parte racional, onde você diz assim pra você, pra sua mente, eu quero que aconteça única e exclusivamente de uma determinada forma. Aí entra o quê? Apego. Aí entra o quê? Controle. E aí não vai rolar, né? Então, deixa eu só ver se alguém fez alguma pergunta aqui pra trás. Gente, eu tô pulando as perguntas, senão eu me perco aqui. Deixa eu ver aqui. Boa noite, gente. Gente, lembra de compartilhar aí pro pessoal? Acho que ninguém fez, né? Peraí. O Paulo tá falando, né, que tem várias formas de conexão. Tem, gente, tem muitas formas de conexão, não existe uma só. E eu tenho até uma explicação bastante interessante, porque eu já me questionei muito sobre isso no passado. E um dia me responderam assim, né, quando eu falo me responderam os meus mentores, eles falaram assim, olha, as pessoas estão em diferentes níveis emocionais, espirituais, e nem sempre o raciocínio, o modo de raciocinar é o mesmo. É por isso que existem coisas que se conectam com algumas pessoas e coisas que não se conectam com outras. E tudo bem, né? Então, já pensou se fosse tudo de um único jeito? Né? É que nem subir uma montanha, tem várias formas de subir uma montanha, né? Tem a básica, que todo mundo usa, a grande maioria, mas tem outros modos, né? Você pode subir de helicóptero, você pode subir correndo, você pode subir engatinhando, você pode subir com mochila, sem mochila, você pode usar material de escalada ou não, é a mesma coisa, né? Então, o Jung, né, ele tá dando, interessante, o Paulo tá dando vários exemplos, né, o Jung, ele falou da Kabbalah, ele falou aqui do sagrado, né, da deusa. Então vamos lá, peraí. Então, círculos sagrados,
Gente, esses círculos sagrados são muito loucos. Uma vez nos Estados Unidos eu encontrei com uma moça que ela fazia uns tipos de rituais sagrados no meio da floresta. E eu, assim, do nada comecei a conversar com ela e tivemos um papo super legal. E aí depois eu não cheguei a fazer nada com ela nesse sentido, porque a gente se encontrou dentro do avião e ela tava indo para uma cidade e eu tava voltando de um lugar. Mas ela me mostrou muitas coisas. Depois a gente teve contato, né? Na época não tinha WhatsApp, tinha, sei lá, gente, acho que pelo computador, pelo Facebook, não me lembro. E ela me mostrava muito dessas coisas, é muito interessante. A Regina tá falando assim, peraí, só um minutinho. Já vou te responder, tá, Lady? Deixa eu só ver aqui primeiro da Edna. Toda semana ela falou assim, eu já vou continuar, tá, gente? Toda semana faço o evangelho no mesmo horário com muita gratidão, agradecendo aos anjos por toda a proteção. Lembrei de uma viagem sua que o povo... Uma viagem sua que o povo... Eu não entendi o que você quis dizer. Uma viagem minha? Você diz as minhas viagens terapêuticas que eu faço para o Egito, para a Índia? Eu não sei o que você quis. Acho que faltou uma palavra ali, não entendi. Mas enfim. Olha só. Qualquer forma de oração que vocês conheçam só vai funcionar se vocês colocarem força. Força espiritual e força emocional. É a tal da fé, né, gente? Então... por exemplo, eu sempre falo que se uma oração ela é feita mecanicamente, então, por exemplo, as pessoas rezam coisas, né? Como, por exemplo, terço, código agesta, Gravoboy, que eu uso muito, né? Um dia a gente pode fazer uma live só sobre isso, é muito legal também. Me lembrem aí, gente. O que acontece se você fizer de modo mecânico? Você tá usando o seu tempo e não tá atingindo nenhum tipo de frequência. Por quê? Porque tá no racional, né? Então tá numa ideia de que eu tenho que cumprir uma tarefa, alguém um dia, né, o céu vai se abrir, vão falar que eu sou uma boa menina, um bom menino e vão me dar um prêmio, né? Agora eu parei, eu praticava judô e no lugar lá que eu praticava, a gente fazia num salão de uma igreja e a gente passava ali toda semana. E aí sempre eu passava numa salinha, em frente a uma salinha, que as pessoas faziam a reza do terço, né? E eu via as pessoas rezando mecanicamente. Estão ali cumprindo uma tarefa. Não vai funcionar. Agora, se uma daquelas pessoas tiver essa consciência e ela utilizar ali o terço, né? E ela souber o que está por trás de tudo, das orações, e ela fizer aquilo com fé, com intenção, ela provavelmente, se ela souber direcionar uma intenção, porque se ela não souber, vai ficar mecânico e ela não vai atingir nada, não vai se conectar a nada, né? Ela não vai nem perceber. Mas se a pessoa souber fazer isso, ela pode fazer isso com vários instrumentos, né? De terço até pêndulo, até outras coisas aí. Então vamos lá, gente, tava voltando. Então a Leide falou assim: eu ainda não consegui manter uma oração, mas agradecer o que aconteceu de bom do dia antes de dormir ajuda. Super, Leide. Ó, eu não estou falando para vocês que precisa existir uma oração, mas precisa existir justamente esse mecanismo de você falar com o coração. Quando você fala com o seu coração, quando você tem a intenção, quando você está no estado de gratidão, é a melhor coisa, né? É aquela coisa de você fazer isso pelo que você está sentindo e não pelo que tem que ser. Então, por exemplo, existem muitas orações antigas e rituais e até questões magísticas, né, onde você tem lá certas palavras e certas coisas. Se você não souber para que funciona aquilo, dificilmente você vai colapsar algo, entende? Então, por exemplo, se a gente fala dos símbolos, né? Se uma pessoa usa um símbolo, por exemplo, sei lá, vou pegar aqui um exemplo de um símbolo qualquer, o selo de Salomão, por exemplo, né? Que são os dois triângulos, um para cima e um para baixo. Se ela não sabe para que serve, ela ganha aquilo como amuleto e ela usa, aquilo
não vai fazer nenhum sentido na vida dela, não vai colapsar nada. Mas se toda vez que ela bota aquilo todas as manhãs, ela sabe para que serve, ela tá se conectando com aquilo, ela tá colocando força naquilo. Então, aquilo acaba realmente trazendo uma força para ela, e aí a pessoa tem que saber para que serve aquilo, tá? Então, não vou entrar nesse mérito, a gente pode fazer um dia uma live falando só sobre simbolismos, que é também algo muito interessante. Então, voltando aos essênios, né? Então, as possibilidades do futuro de vocês são todas energias possíveis, né? Que você tem que preencher, vamos chamar assim para ficar de um jeito leigo para vocês aprenderem. Se você se conecta àquilo, em segundos você colapsa. Agora, o colapsar, né, o se envolver com aquilo, envolve você estar num profundo estado, emocionalmente falando, espiritualmente falando, energeticamente falando, de gratidão. Ou meditação profunda, ou simplesmente assim um estado onde você está bem com você mesmo. Quando você atinge esse estado, você começa a ter um resultado. Então vamos continuar, né? Então o futuro, ele não existe, na verdade, ele pode ser alterado a qualquer momento. Então as pessoas me perguntam assim, né, Cristina, mas alguém pode ver o futuro? Sim, tem muitos, por exemplo, pessoas que têm a sensibilidade. Olha que interessante, gente, vamos entender isso de uma vez por todas. Tem uma sensibilidade, entra no campo, né, dessas possibilidades e faz uma leitura do que está mais próximo da pessoa. Por quê? Porque é aquilo que ela tem botado mais energia durante a vida dela. Então fica meio previsível. Então eu vou um pouquinho agora para o lado um pouco até da psicologia, da terapia, pra gente fazer uma analogia, tá? Tem clientes que chegam na minha frente e ele não precisa falar muita coisa. Por quê? Porque eu já sei qual é o problema dele. Só de olhar, muitas vezes eu já sei. Por quê? Porque ele tem um certo comportamento, ele tem uma certa energia, ele tem um estado que aí ele começa a falar, ele me dá ali indícios, né? Eu já sei qual é a questão. Então, mais ou menos acontece assim com o vidente. Você vai ler algo, ele lê o seu estado, ele lê a sua energia, ele se conecta um pouquinho com isso. Mas isso não significa que não possa mudar, tá? Então, se alguém, por exemplo, recebe uma leitura de uma coisa que pode estar acontecendo, pode estar para acontecer, o que você deve fazer? Entender que por algum momento na sua vida, algum motivo, você tá colapsando mais aquilo. Então eu me sinto profundamente grata quando alguém me traz uma informação do tipo, olha, toma cuidado com o acidente, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. O que eu faço naqueles momentos? Eu me conecto e eu me imagino grata porque assim, eu me imagino como se aquela informação fosse importante e eu já colapso, né? Eu já me imagino sem aquele problema, né? E aí eu fico atenta naqueles momentos, naqueles dias, naquelas circunstâncias para que aquilo não aconteça. Então, é muito interessante, né? Então, voltando lá, né? Esses essênios, eles tinham uma visão holística da vida, né? Eles entendiam as conexões. Olha, gente, isso há mais de 2000 anos atrás, né? Então, essas conexões, elas não são por acaso. A natureza mostra muito essas conexões, esses sinais. Quando você aprende a ler esses sinais, né? As sincronicidades da vida, você começa a entender que as coisas, elas estão todas conectadas. E você tem esse direito de ter coisas que você deseja. Por que você não tem? Porque você acreditou que você não pode, que você não merece, que não é possível, tá? Então, o ponto de escolha, a sua escolha, é então a possibilidade da abertura desse vácuo, né? Que abre a possibilidade de mudar algo na sua vida, de criar algo diferente na sua vida, tá? Então, você acessa
lembra que eu falei para vocês daquela analogia, né? Um exemplo, na verdade não foi uma analogia, foi uma metáfora do trem, da linha do trem. Imagina que você está indo na linha do trem, mas a partir do momento que você começa a enxergar uma outra possibilidade, faz uma nova escolha, o trem ele pode fazer assim, né? Um desvio. E aí você vai por um outro caminho, por uma outra possibilidade. Então é muito interessante. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta pra gente continuar. A Edna tá falando assim: esqueci o país que você esteve, mas a força da oração para mim foi importante. Eles param no meio do dia. Ah, foi o Egito. Em qualquer lugar e agradecem, vibram por tudo que é importante na vida. O Egito, na verdade, eu fui já 4 vezes lá pro Egito. Esse ano nós vamos de novo, em novembro. Então, quem quiser se juntar a mim nessa viagem terapêutica, eu levo grupos, né? Aí pelo mundo, Egito, Índia, México, Peru, enfim, aqui no Brasil eu faço também uns grupos. Gente, essas viagens terapêuticas, eu envolvo 2 pontos, né? A gente faz vivências terapêuticas mais voltadas à sua transformação pessoal, envolve também espiritualidade no meio, mas menos, tá? Porque 90% dos seus problemas está na sua parte comportamental, na sua parte de como você processa ali seu dia a dia e não na parte espiritual, tá? Então, vamos lá. Mas foi Egito, provavelmente, Edna. Ou eu acredito que sim. Que a gente faz lá umas meditações no Rio Nilo, né? Aquela água gelada. Enfim. Então, Paulo falou assim, a mulher tem um poder fabuloso de quando nua, né? Pode fazer prognósticos mágicos e atingirmos os elementais. Aí você tá falando, Paulo, de um ensinamento, vamos chamar assim, de um conhecimento que tem a ver mais com a magia, né? Onde é possível se conectar com certos elementos para determinados fins de uma determinada forma. Sim, é possível, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando hoje aqui de oração, conexão, rezar, né? Que é um modo bem simples de fazer, né? E o efeito Isaías, ele mostra essa profunda conexão que você pode fazer com aquilo que você quer, basicamente isso, tá? Então eu tava falando que o futuro não existe, né? Então quando a gente vai criando as novas possibilidades, a gente cria novos caminhos, certo? Então eu tava falando aqui pra vocês que o futuro de vocês, o seu futuro, ele pode mudar a qualquer momento, tá? Lembra da linha do trem, é só fazer um desvio. Agora, como se faz esse desvio de uma forma mais fácil, mais rápida? Se conectando à possibilidade que vocês querem sem envolver a parte racional, tá? Quando a gente envolve a parte racional, mela tudo, porque aí você fica pensando assim, não vai dar certo porque não dá. Não vai dar certo porque eu não mereço, não vai dar certo porque eu não tenho o recurso para isso, não vai dar certo porque eu não mereço, não vai dar certo porque é impossível. Ah, quem sou eu para conseguir? A parte racional, ela atrapalha muito. Então, por isso que eles falam, né? Ele fala, né? O profeta falava o seguinte, o profeta Isaías, né? O que escreveu esse manuscrito, né? Por isso que deram o nome de efeito Isaías. Ele falava o seguinte, que você só tem que se conectar ao que você quer com um sentimento de gratidão. Então você imagina o que você quer, e aí a gente tem muito a ver com a lei da atração, né, gente? Só que a lei da atração é tão interessante porque ela explica muitas vezes que você tem que ficar pensando. Só que se você pensar, sem sentir, não vai acontecer. Se você não conseguir trabalhar o que você sente junto com o que você pensa e junto com o estado corporal, agora entrando bem na parte biológica, né? O seu corpo precisa estar nesse estado. E aí você tem que estar num estado de... veio a palavra em inglês na minha mente. Paz, né? Um estado de paz. Que tem a ver com a gratidão, que tem a ver com o desapego.
né? Então, quando eu entro nesse estado, eu não tento controlar nada. Olha que interessante. Eu não tento ir contra o que existe na minha vida, mas eu escolho coisas novas e diferentes e boas e maravilhosas. E aí as coisas começam a acontecer, tá? Então, é muito interessante. Então, vamos voltar, né? Portanto, né? Eu preciso me abrir para uma possibilidade nova, fazendo o quê? Uma escolha. Então eu vou ensinar uma coisa para vocês que é o seguinte: escolham, façam esse teste, uma única coisa que vocês queiram muito na vida de vocês e se conectem com isso, com essa coisa, simplesmente se imaginando naquilo, com aquilo, com uma profunda gratidão, sem o apego do tempo, sem aquela coisa de querer que aquilo aconteça semana que vem. Então é como se você fizesse um pequeno momento na sua vida, meditação, ritual, cada um chama do que quiser, onde naquele momento eu me imagino tendo aquilo. E eu me conecto com aquilo, né? E eu me vejo naquilo. Então esse estado de gratidão traz harmonia que vai fazer com que essa harmonia alcance esse estado vibracional adequado para que você alcance um outro nível, alcance coisas que você queira na sua vida, tá? Então é muito interessante porque quando você começa a fazer isso todos os dias, você começa a simplesmente se conectar com coisas boas ao invés de coisas que você não quer. E olha que informação eu vou trazer para vocês interessante, né? Entrando mais na parte aí da terapia. Para quem não sabe, eu sou terapeuta, trabalho com hipnose, programação neurolinguística, esse é meu carro-chefe. Tem um programa lá na Rádio Mundial. E olha que interessante, as pessoas bem-sucedidas, tá? Isso é estatística, gente. Podem pesquisar. Olha só como tem a ver com o que eu ensinei para vocês hoje. Estou ensinando. As pessoas bem-sucedidas, entende-se pessoas bem-sucedidas como pessoas que conseguem resultados na vida, todas elas, não diria 100%, mas 90% delas meditam. Vocês já devem ter ouvido falar. Por quê? O que é a meditação? É um estado de conexão, gratidão profunda, sem pedir nada. Essa é a oração ideal, onde você não tem que pedir, você só se conecta. Entendem a diferença? Eu quero que vocês entendam essa diferença. Volto a falar, a pior hora para orar, para rezar é quando você está aflito, quando você está chateado, quando você está preocupado, quando você está com medo, quando você não tá bem. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que ligaram da escola e aconteceu alguma coisa com seu filho, tá? Então, naquele momento, em vez de você ficar pensando, ai, meu filho tá machucado, meu filho isso, meu filho aquilo, imagina o rostinho do seu filho sorrindo. E aí você vai para a escola tranquilamente. Não importa o que aconteceu, sem apego de querer que não aconteça nada. Mas você vai ver o seu filho bem, né? O melhor bem possível, tá? E se você faz isso, você desapega da ideia de que eu quero que não aconteça, que não tivesse acontecido nada. Entende? Então, quando a gente se desapega dessa ideia, eu crio uma onda eletromagnética que muda qualquer coisa. Então, vamos supor que realmente tenha acontecido alguma coisa aí com o filho de alguém. Se eu crio na hora essa onda eletromagnética, simplesmente me conectando, imaginando que vai ficar tudo bem, e eu já imagino por exemplo, se for uma criança, né, feliz numa situação depois, o que acontece? Você já cria uma outra possibilidade, você vai para aquela possibilidade. Então é muito legal. Então, esse campo nos afeta, né? O campo que nós estamos. Então, o que é o campo, gente? É uma conexão com tudo e com todos. Nós temos o nosso campo que tem a ver com as ondas que existem nesse campo, que tem a ver com a sua energia. Tem a ver também com a energia dos outros.
tem a ver com as frequências. Então, quanto mais alta uma frequência, mais você consegue se conectar às coisas maiores, melhores e interessantes na vida. Quanto mais baixa uma frequência, você vai estar nas coisas ruins, nas coisas não boas. É por isso que é muito complicado o ambiente que nós ficamos. Se você está num ambiente tóxico, onde você tem uma pessoa que, olha só, você está num ambiente tóxico, onde você tem uma pessoa que energeticamente ela não está bem, ou então emocionalmente ela é negativa, o que acontece? Se eu não tenho consciência disso, eu vou me afetar. Agora, se eu tenho consciência, eu me blindo emocionalmente para que eu não me afete. E como que eu faço essa blindagem? Tendo consciência de que, sem nenhum apego, sem nenhuma pretensão de mudar aquilo, né? Mas eu olho para a situação, para a pessoa, eu aceito, eu entendo, eu respeito o que a pessoa ainda não quer, não quis, não entende. Eu não perco minha força com isso e eu deixo. Agora, claro, o ideal é que você consiga fazer um movimento para sair desse ambiente tóxico. Às vezes é possível, às vezes não é possível, né? Às vezes eu posso estar num ambiente tóxico e ter essa consciência, estar ali, mas não me envolver com a situação. Entende? Então, eu posso, por exemplo, ouvir minha música, eu posso ler um livro, eu posso fazer um movimento onde eu não me contamino. Por quê? Porque eu tenho essa consciência, então eu escolho não me contaminar. Agora, eu tô falando de uma parte emocional, tá? É treino, gente, isso é inteligência emocional, tá? Agora, energeticamente falando, aí depende. Tem ambientes que a energia, ela tá numa densidade tão baixa ou numa frequência tão baixa que automaticamente, se você tiver numa frequência maior, ao adentrar esse lugar, você vai sofrer ali o tal do efeito esponja, a não ser que você tenha consciência, limpe antes. Aí um dia a gente fala sobre isso, né? Agora, voltando, né, ao estado ideal que eu tava falando, que é o estado de meditação, como se fosse uma meditação, tá, gente? Então, resumindo, esse estado de oração ideal, né, que foi trazido aí por esse manuscrito que é chamado de Efeito Isaías, ele simplesmente mostra, bem resumidamente, né, que você tem que se conectar ao que você quer com gratidão e ficar nesse estado de gratidão o máximo possível que você conseguir durante o dia. Só isso, tá? Basicamente é isso, é o que eu te falei, tem vários, falei pra vocês, né, tem vários aspectos por trás disso, tem a parte difícil disso, que aí envolve a nossa mente, o nosso raciocínio, envolve o ambiente, envolve várias coisas, mas eu quero que vocês entendam isso, que a partir do momento que vocês começam a fazer essa conexão com vocês mesmos, a vida de vocês vai começar a mudar, com certeza. Então se conectem ao que vocês querem, não aquilo que vocês não querem. Se conectem àquilo que você tem com gratidão e não aquilo que você rejeita o tempo todo. Porque se você olha para sua vida e você olha coisas que você não quer, que você tem raiva, que não é assim, que você acha que deveria estar melhor, e aí você acha que você não merece, você está gerando o que dentro de você? Que ideias? Ideias de apego, né, em relação a outras coisas, ideias de ingratidão, e aí você tá mais conectado àquilo, ao invés de desconectado, tá? Então, esse manuscrito, né, que ele foi achado há mais de 2.000 anos, 2.500 anos, né, através dos essênios, não dá para afirmar nada, né, gente? Tem gente que fala que tem a ver com os essênios, tem gente que fala que não tem a ver com os essênios, mas no fundo não importa. Quando eu estudei, né, como eu disse para vocês, estudei os essênios, comecei a estudar os essênios, mais ou menos eu tinha uns 20 anos, foi a primeira vez que eu fiz lá o curso de Anjos de Atlântida, que é da RAI. A RAI é uma associação na Alemanha que
trouxe alguns cursos para o Brasil nessa época, quando eu tinha 20 anos. Então eu sou formada em Anjos de Atlântida, Arolo Tifar, Reiki, e por aí vai, gente, e muitos outros cursos nessa área. Quando eu estudei isso, eu entendi o seguinte, que os essênios, eles tinham uma profunda conexão com, por isso que eles são chamados, né, de seres holísticos, e era uma época na Terra onde os anjos, eles tinham muita conexão direta com as pessoas, né, ou seja, não precisava de um intermediário, as pessoas simplesmente se conectavam às coisas. Olha que interessante. Então, essa criação daquilo que eu quero, ela precisa necessariamente estar ligada a essa conexão profunda com a gratidão. Então eu quero que vocês guardem isso para vocês. Então a melhor forma de orar, a oração mais eficaz, é quando você fala com o seu coração e de modo positivo. Ou seja, quando eu digo seu coração, é quando você se conecta com aquilo que você deseja. E aí você vai ter um resultado extraordinário na sua vida. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Então, o Paulo tá falando sobre, existe um mantra da Seishonoi, né, que é o Nam-myoho Renge Kyo, que tem sim uma conexão profunda também. Sim, Paulo, pode usar. Tem um outro mantra que eu uso que tem a ver com, que eu já gravei um vídeo sobre isso, que tem a ver com um símbolo que eu chamo de... eu mostrei pra vocês outro dia, tá ali, deixa eu lembrar o nome do símbolo, peraí. Gente, fugiu o símbolo. Siri Yantra, lembrei. É um yantra, né? Um yantra é um tipo de mandala. O Siri Yantra, ele é um símbolo onde você olha para dentro dele, né? No meio dele, e você, se você fica olhando para ele um tempo ali, você fala os mantras, são 5 mantras que você deve, né, falar em voz alta, assim como o Nam-myoho Renge Kyo da Seishonoi, você se conecta. Tem vários jeitos de se conectar, gente. Se você faz isso todos os dias, mas se você só faz esse exercício de se conectar com esse mundo que existe, né, com esse universo que existe, e aí você só sente gratidão, você colapsa as coisas que você quer. Por quê? Porque você não precisa ficar pedindo pelo amor de Deus. As coisas que você quer, você já sabe o que você quer. Não precisa ficar falando 100 vezes como se existisse uma pessoa que vai realizar os seus desejos. Não, é você que se conecta com aquilo. E a forma de conexão tem a ver, passa necessariamente por esse estado emocional, espiritual, energético que você faz. Então, faz isso meditando, faz isso falando mantra. Tem o tal da epifania, né? Epifania, acho que é essa palavra. Epiphany. Acho que é essa palavra em português, né? Que é quando você chega num estado onde você se conecta. E muitas pessoas fazem isso, chegam nesse estado sem querer. Quando, por exemplo, fazem exercícios físicos, estão andando no meio da natureza, às vezes estão tomando banho, elas chegam nesse estado que sei lá por que elas se conectam, nem elas sabem. E é um estado tão profundo e tão gostoso de conexão que a pessoa naquele momento ela tem muitas ideias, ou vem uma ideia que faz a diferença na vida dela, ou vem uma clareza mental sobre algo. E quando isso acontece, ela chega nesse estado. Então é isso que vocês têm que buscar, esse estado, né? E aí comecem, gente, fazendo isso um pouquinho por dia, alguns minutinhos bastam. Você pode fazer essa conexão sem aflição, tá? Fazer essa conexão sem a pressa. 3 minutos por dia, 5 minutos por dia, né? Eu sou uma pessoa que eu não faço isso da mesma forma, né? Eu tenho um jeito meio diferente de fazer isso. Eu acho que tem a ver com a minha personalidade. Eu não gosto de fazer as coisas tudo sempre do mesmo jeito. Eu não gosto de rotina, por exemplo. Então, cada dia eu faço de um jeito, mas a essência é uma só.
né? A conexão é uma só. Então, quando a gente faz isso, a gente se livra emocionalmente daquilo que nos perturba, daquilo que está nos preocupando, daquilo que a gente não quer. Então, funciona desse jeito, gente. Então, usem, né? Procurem depois na internet, efeito Isaías, tem um monte de matérias a respeito, tem no YouTube, né? Efeito Isaías ou Código Isaías, né? Onde fala lá de mais detalhes, mas basicamente foi isso tudo que eu ensinei para vocês, que vocês vão ouvir. A mesma coisa, com palavras diferentes, jeitos diferentes, mas a essência é essa, é fazer essa conexão através da gratidão, sem pedir nada e não estando com pensamentos contrários. E no outro momento do dia, nos outros momentos do dia, né, que não é o momento onde você está meditando, você passa simplesmente a vivenciar o momento e não o futuro, né, imaginando coisas que você ainda não sabe se vão acontecer, ou ficar vivenciando o passado, que também não vai rolar. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, super agradeço aí a presença de vocês. Eu vou montar umas lives que falam um pouquinho mais sobre os essênios, que falam um pouquinho sobre os códigos, né, que vocês podem usar para se conectar. Eu uso muito no dia a dia os códigos Agesta ou Agesta, dependendo de como vocês falam, que tem a ver com a conexão com os números, né, que trazem, que acessam uma certa vibração. E quando você acessa uma certa vibração por este caminho, você faz é como se fosse um fio ali, que você se conecta àquilo que você quer. Então tem códigos muito interessantes que são profundos e funcionam. Então qualquer dia eu vou ensinar para vocês isso, assim como eu falei que eu quero fazer uma live sobre o Ho'oponopono, que também tem a ver com esse estado profundo de gratidão, de reconhecimento dessa gratidão, reconhecimento do que existe na minha vida. Então, gente, muito, muito grata por tudo. A gente vai se falando. Deixem as dúvidas de vocês aí nos comentários. Repassem a live depois para outras pessoas, porque fica aí, né, no Facebook, dá para passar, as pessoas depois entram depois, e elas vão lá eu tô gravando aqui pelo YouTube, ela vai também lá pro YouTube depois. Então, uma super boa noite para vocês, e até a próxima live, que eu não sei quando que eu vou fazer, não sei como que tá a minha agenda esses dias, mas com certeza na segunda-feira que vem, isso é certeza. Agora eu vou tentar fazer uma antes, tá? Eu aviso vocês. Então, uma super boa noite para vocês. Tchau, tchau.